A violência contra a mulher é um reflexo da cultura machista e está relacionada à diferença de gênero. Homens se sentem superiores às mulheres. Na série Amor Não É Posse de hoje, você vai ver os motivos que levam tantas mulheres a serem covardemente assassinadas pelos companheiros. Aí ela separou que ela não estava aguentando mais, que ela estava sendo ameaçada. Só que ninguém viu nada. Ela estava dormindo. Eu sei que tem muita gente passando por isso nesse momento. E eu gostaria de dizer para essas mulheres acreditar em Deus, porque foi Deus que me salvou. Eu tenho certeza que foi Deus. Porque assim, a justiça, principalmente naquela época, ela é falha, mas a justiça de Deus não falha. Foram anos sofrendo violência por parte do companheiro, o homem em quem confiou, até um dia dar um basta. Toda vez que eu chegava no trabalho, eu olhava primeiro no beco, olhava ao lado, sabe? Eu tinha aquele pavor, aquela coisa, que ele poderia estar escondido me esperando para me matar. A herança histórica pode ser a causa para explicar tudo o que estamos vivendo em relação aos feminicídios. O Brasil de hoje não é o Brasil colônia, mas para alguns homens, o controle sobre a mulher ainda persiste na memória social. O corpo da mulher e a vida da mulher sempre foi tutelado pelo masculino. A mulher sempre foi coisificada, objetificada. Então, o masculino se sente possuidor da mulher. Então, se é algo meu, se é um objeto meu, eu faço o que quiser com aquilo, inclusive eliminar, aniquilar. Eu sempre falo, eu sou um milagre, porque eu sei que foi um milagre que me salvou. O pintor francês Debré retratou uma família brasileira do século XIX. A obra é Mulher Submissa ao Marido, pintura que apresenta como a figura da mulher era vista. Ainda no Brasil colônia, havia lei que permitia ao homem matar a esposa caso suspeitasse de adultério. Tudo isso faz parte de uma herança que a sociedade luta para reverter. Aqui no Brasil a gente vem de uma cultura, diria, machista, mas não uma cultura só que está na memória das pessoas. É uma cultura que estava nos nossos códigos penais. Se um homem sentisse que a mulher estava tendo um caso, ele podia matá-la sem que isso fosse um crime. As mulheres deviam obedecer aos homens em tudo que fosse justo e honesto, só que o justo e honesto quem definia era o homem, porque era o chefe de família. Podia também, ainda na época colonial, castigar a mulher, significa castigar, como se pensou há muito tempo, que é fisicamente também. Então, expressamente, nós temos nos nossos códigos penais anteriores essa marca jurídica que legitima, que legaliza a violência, o domínio e o controle dos homens. Somente em 2021, o Congresso Nacional começou a discutir um projeto de lei que proíbe a legítima defesa da honra em casos de feminicidas usados em tribunais do júri. O projeto ainda está em tramitação na Câmara dos Deputados. Por outro lado, somente em agosto desse ano, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a tese que era usada na defesa de feminicidas é inconstitucional. Então a perícia, ela, apesar da gente chegar depois que o crime cometeu, a gente tem uma riqueza muito grande, inclusive de dados, né? Quer saber onde essas mulheres moram, como elas têm sido agredidas, quem são os autores, quais são os horários desses ataques, quais são os instrumentos. E isso tudo pode ser utilizado como uma maneira de prevenir que novos casos aconteçam. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do DF, apenas neste ano, das 30 mulheres mortas, 43% tiveram como motivo ciúmes. 30% dos casos por não aceitar o fim do relacionamento.
e 6% simplesmente por ódio. Em mais de 92% dos casos, o autor tinha antecedentes criminais e em 70% as vítimas sofreram violência anterior. Em mais de 80% dos crimes, os homens acabaram presos. Ver a morte dessas mulheres diariamente é uma coisa que de fato chama a atenção, que é o que o perito criminal, no caso, faz, né? Quando ele chega numa cena de crime, é ele que conta essas feridas nos corpos dessas mulheres, ele que vai analisar aquele sangue. Então, além de ser muito forte pessoalmente, é uma área que tem capacidade de gerar infinitas possibilidades de estudos, de análises, né? Para a gente tentar combater esse fenômeno na raiz, né? A Lei Maria da Penha e a Lei de Feminicídio são importantes avanços para inibir os agressores, mas é preciso avançar em políticas públicas voltadas à proteção das mulheres. A Lei Maria da Penha serviu para deslegitimar aquela cultura machista. A Lei do Feminicídio é importante para apontar aquilo que era quase invisível, que a mulher, por ser mulher, era alvo e vítima da violência. Mas é necessário que o Estado, por exemplo, tenha mais condições ainda de, nas medidas cautelares e protetivas que são dadas às mulheres, que obrigam o agressor a ficar longe dela, ficar longe da casa, também se transformem em medidas protetivas cada vez mais que obriguem o agressor a grupos de reflexão, para que a gente possa, então, conter e fazer cada vez mais políticas para prevenir o feminicídio. Na maioria das vezes, os homens não sabem lidar com sentimentos, eles guardam, reprimem, eles não sabem falar disso, não sabem falar do que pensam, do que sentem. E aí o que acontece? Na vida adulta, esses homens acabam colocando esse sentir em forma de comportamento e, na maioria das vezes, um comportamento agressivo. Eu acredito que o caminho é a educação e a educação dos sentimentos. O sentimento foi excluído da nossa sociedade. Então, quando a gente pode falar o que sente, o que pensa, a gente evita essas atuações futuras. Lembrando que a série Amor Não É Posse vai ao ar todas as sextas-feiras durante o mês de novembro. 1h12.